Espero que seja. Vai começar novamente a gravação. Olha, tudo que a gente falou do começo, né? A gente vai voltar lá do começo. Produção escrita. Nós vamos falar sobre personagens de história em quadrinhos. Personagens são esses. São os personagens que nós falamos desde a abertura do capítulo, da unidade 4, que são os personagens da turma do Zé Neurim, que falam sobre quem? O cérebro, tá? Nós falamos lá na história da abertura da história em quadrinhos sobre o cérebro, nós falamos sobre o cérebro do elefante, né? E agora nós chegamos na questão da criação de uma história em quadrinhos com esses personagens, que você vai fazer essa produção, tá? E ele deu exemplo aqui para vocês dessa pequena produção aí com o Olívio Gravador, onde ele mostra que tem uma ilustração, assim mesmo vocês vão fazer. A história que vocês vão criar, essa atividade é de casa. Essa história que vocês vão criar, vocês vão ter que criar o personagem, que vai ser que nem está aqui no livro de vocês, né? Esse personagem, só que você vai escolher um personagem, né? Da história da turma do Zé Neurim, desenhar e fazer a sua produção embaixo, onde tiver as linhas para você fazer sua produção, que a gente vai já ver. Nós respondemos aqui aos elementos que foram utilizados para apresentar esse personagem. Que personagem? Esse aqui, o Olívio Gravador. Quais elementos foram esses? Eu utilizei a ilustração, eu utilizei o nome dele, que é Olívio Gravador, eu utilizei algumas características para definir ele dentro da história que eu criei. Então, ele fez a criação dele dessa forma, não é? Ele criou a história do Olívio Gravador, utilizando uma ilustração, ele deu um nome para essa ilustração e criou a história com algumas características desse personagem, tá? A segunda questão, o que é que ele me fala? Ele diz assim, você vai criar, por meio de texto e desenho, uma personagem de história em quadrinhos que tem uma característica marcante. Aí, pela manhã, os meninos perguntaram assim, tia, eu só vou poder criar sobre o Zé Neurim, a turma do Zé Neurim? Não. Bem aqui está dizendo, ó, você vai criar, né, um personagem de uma história em quadrinho que tem uma característica marcante. Algo que chame a atenção, né? Que no caso dele aqui, ó, Olívio Gravador, né? Então, já vem essa história de o nome dele junto com a palavra gravador já me chamou a atenção. Então, você vai criar esse personagem para você o quê? Fazer a sua historinha, certo? O que mais que ele diz? Aí você vai fazer. O que vou criar? Você vai saber o que você vai criar, você vai pensar. Eu vou criar um elefante voador. É o meu personagem da minha história em quadrinhos, né? Uma personagem de história em quadrinhos. Será que tem o elefante voador? Não, mas tem o Cascão. Vou falar sobre o Cascão, vou falar sobre o Cebolinha. Então, eu vou ter que colocar dentro da minha história características marcantes desse personagem, tá? Eu desenho o boneco que eu quero, a boneca, qualquer ilustração que você queira desenhar sobre o que você vai escrever, claro, né? Que eu não vou desenhar aleatoriamente. Eu vou desenhar... Boa tarde, tia Karina. Nós vamos desenhar sobre um personagem em quadrinho ou uma ilustração que tenha dentro dessa história em quadrinho. E eu vou enfatizar o quê? As características relacionadas a esse personagem. Como ele fez aqui, ó. Obrigada, tia. Como ele fez aqui nessa história que nós vimos aqui. Ele falou que ele é responsável pela audição, ou seja, por tudo que é escutado, não é? Aquele que escuta tudo, desde a aula até o quê? Até a voz suave da namorada dele. Então, ele escuta tudo. Por isso o nome dele é Olívio Gravador,
tá? Então, você vai criar uma história a partir disso aí. Quem vai ler a minha história? Foi o que eu disse de manhã para as crianças. Quem vai ler a história de vocês, crianças, vão ser todos nós da sala. Todos da sala, tá? Vocês podem colocar aí, ó, todos da sala. Por que, tia, que todos da sala vão ler a história? Porque nós vamos ouvir a história de vocês, tá? Como é que vai circular essa história? Essa história vai circular onde, gente? Na sala. Ela vai circular por cada um de nós. A Alicia vai contar a história dela. A Ana Clara Santana vai contar, a Ana Clara Gomes, o Arthur, o Cauã, o Davi, o Davison, a Débora, todos vocês vão contar a história que vocês criaram, tá? Para que a gente possa ouvir. Então, a história vai circular dentro da nossa sala e aonde mais? Ela ainda vai para a plataforma, né? A nossa história. Quem ligou quer falar alguma coisa? Pode beber água? Pode, sim, senhor. Então, crianças, passem para a página 59, para a gente explicar bem que é a página 59. Olha lá a página 59. Antes de começar a produção, pense nessas questões e anote as primeiras ideias. Porque sempre a gente faz isso, crianças. Eu não sei se vocês se recordam que toda vez que a gente começa a fazer uma produção textual, desde o começo do ano, quando a gente iniciou o nosso livro, a gente costuma fazer o quê? Nós costumamos fazer um rascunho do nosso texto. Por que que a gente faz isso? Para a gente poder aprimorar a nossa escrita, melhorar a nossa escrita. Então, primeiro eu preparo o meu rascunho, que vai ser aqui, ó, o rascunho de vocês. O rascunho do texto de vocês. Vocês vão desenhar um personagem, tá? Que é um exemplo. Ele deu aqui o personagem, tá? Ele desenhou o personagem e agora ele vai anotar as principais informações sobre esse personagem. Qual será, que personagem você gostaria de criar? E você diz aqui, uma pessoa, um animal, um robô, um objeto ou um alimento. Você vai dizer, eu quero um robô. Aí você bota aqui, robô. Eu estou fazendo as minhas primeiras anotações. Use a imaginação e decida quem será a sua personagem. Como será o nome do meu robô? O robô do século 21. O robô da era moderna. Eu vou inventar um nome para ele. Qual será a principal característica do robô? O meu robô, ele é de lata. Ele tem orelhas lata, olheiras, orelhas de canudo. O que mais que tem? Aí eu vou inventar tudo que eu quero que o meu robô tenha. Eu não posso esquecer que quando eu for desenhar o meu robô, crianças, eu tenho que desenhar ele com essas características que eu dei aqui para ele, tá? Eu não vou desenhar o meu boneco aqui, ó, sem nenhuma característica que eu escrevi aqui. Porque aí eu vou estar fugindo do meu roteiro. Eu vou estar fugindo das informações que eu botei, das características que eu botei para ele. Então, eu tenho que criar com todas as características que eu escrevi aqui. Depois, ele diz aqui, ó, o Olívio Gravador usa fones de ouvido e o menino maluquinho usa o quê? Uma panela na cabeça. Que elemento você pode criar para ser a marca principal do seu personagem? O meu robô, ele teria na cabeça, ele teria uma bacia ao contrário, virada. Porque geralmente se eu pego uma bacia, eu vou botar ela assim, né? Mas o meu robô, ele teria a bacia com a abertura para cima. Então, é o que eu vou colocar como uma característica marcante para o meu personagem, tá? Depois, ele diz, que nome você dará para o seu personagem? Aí eu vou ter que criar quem? Um nome para o meu personagem, tá?
Nome esse que cada um vai ter o seu, que eu tenho certeza. Eu lembro da história que a gente fez uma vez, né, que foi até do animal, foi até em português também. Um animal que era para você criar um animal com um nome composto, né, que vocês criaram e ainda criaram, deram as características desse animal. E foi muito interessante de ouvir. Então, eu tenho certeza que vai ser também muito interessante de ouvir a história de vocês, que vocês vão criar. Tá bom? Aí, isso aqui você vai fazer aonde? Você vai fazer aqui. Depois que eu fiz tudo isso, tá? Depois que eu escrevi aqui tudo que eu queria escrever, desenhei aqui o meu bonequinho, o meu esboço do meu boneco, eu vou passar para cá. Porque diz aqui, observe esta outra personagem da turma do Zé Neurim. Faça um primeiro rascunho do seu desenho e do texto. Gente, isso aqui é só um exemplo que ele está dando. Ele não está dizendo que você vai ter que criar esses bonecos aqui do Zé Neurim. Tia, mas eu quero fazer a minha história com o personagem da turma do Zé Neurim. Eu posso? Pode, tá? Você pode o quê? Acrescentar características para ele. Características que você está escolhendo para eles, que não era dele, mas você está acrescentando, tá? Aí ele diz aqui, ó, faça primeiro um rascunho do desenho. Aí ele fez aqui o desenho. Depois, o que é mais importante? Ele grifou aqui, ó. O que é mais importante é o neurônio da visão. Fica no olho, fica de olho no mundo. Ou seja, ele é o neurônio da visão. Os detalhes dessas características, né? Tentando entender tudo o que Pitts vê. Ou seja, ele é responsável por tudo que acontece. Então, ele é responsável por olhar tudo. Aquele lá, o gravador, era por ouvir. Esse aqui é por ver, tá? Desenhe a personagem de modo que se destaque a característica mais marcante dela. No caso desse aqui, crianças, qual foi o objeto que ele desenhou que caracteriza o que ele faz? Foi o binóculo, não foi? Faça uma descrição curta e organizada. Escreva primeiro o que for mais importante e depois os detalhes. Verifique se sua descrição ela representa o desenho que você criou. Por quê? Depois que eu escrever, crianças, né, foi o que eu disse para vocês. Eu não posso escrever, e na hora que eu for desenhar o meu personagem, eu desenhar totalmente ao contrário do que eu escrevi sobre ele. Eu tenho que desenhar conforme o que eu denominei para ele. Designei para ele, quais características eu dei para ele. Aí eu vou desenhar o meu boneco parecido com o que eu disse que ele ia ser, tá? Depois de feito isso, o que eu irei fazer? Eu já fiz o meu rascunho. Então, eu vou para onde? Aqui continua o rascunho, né? Aqui que você vai fazer o seu esboço do seu desenho, tá? Desenho lá do seu boneco e começar a escrever aqui. Tá, fez. Aí o que é que eu vou fazer? Igual nós fizemos aonde? No nosso simulado. Eu fiz o rascunho e depois eu passei a limpo, tá? Quando eu for passar a limpo, eu tenho a versão final do meu texto, como eu quero que ele fique. Aí eu venho, eu coloco o meu desenho aqui, tá? Eu capricho agora no desenho, todo bonitinho, sem borrados, sem nada, né? Então, eu venho caprichar o meu desenho e começar o meu texto, o meu título, que eu vou dar, e vou começar, ó, 2 dedos longe da margem, começo a escrever. Não posso passar da margem direita e nem da margem esquerda, não é verdade? Que muita gente fez isso no simulado. Muita gente escreveu, ó, que passou da linha para cá e para cá. É errado isso. Certo? Ter atenção à pontuação, né? Fazer pontuação entre um parágrafo e outro. O meu texto ele tem que ter parágrafos. Tia, pode ser uma história curta? Pode. Aqui pode ser uma história curta. Só não pode ser assim. O meu personagem é o cabelo de fogo. Isso não é história, tá? Você vai ter que criar a sua historinha aqui. Contar igual, crianças. Igual tá lá no começo que a gente leu, tá? Igualzinho tá lá no começo. Ele fez o desenho e criou a sua história, igual aqui.
você vai ter que fazer. Entenderam? Entendeu, Ana Clara? Entendeu, Alicia? Alicia, você entendeu? Sim. Ana Clara Carvalho, entendeu? Carvalho. Eu entendi. Ana Clara Gomes, entendeu? Sim, tia. Arthur, entendeu, Arthur? Arthur Emanuel, entendeu? Arthur? Cauã, entendeu, Cauã? Entendi, tia. Arthur, não é? Uhum. Cauã, você entendeu? Cauã Vitor. Sim, tia, eu entendi. Davison, entendeu, Davison? Davison, Perfeitamente. ótimo. Gabriel, já voltou? Guilherme, Tia, eu só tenho uma dúvida, tia. pode falar. Fala, Gabriel. Assim, eu também posso usar algumas características do livro gravador? Se você vai fazer o olívio gravador, o olívio gravador já está feito. Só que, tipo assim, eu posso criar uma outra história para o olívio gravador? Pode. Você não vai repetir a história que está aqui, tá bom? Você vai criar a sua história. Entendeu? Sim, tia. Ótimo. Outra hora, eu tinha levantado a mãozinha. Ele tinha. Guilherme ou Gabriel? Gabriel foi? Guilherme entendeu, né? Heráclito, você entendeu, Heráclito? Responda aí para mim no chat. Igor, você entendeu, Igor? Sim, tia, era eu que tava com a mãozinha levantada, porque eu ia lhe perguntar do Pergunte. fórum, é para colocar a nossa produção no fórum? Não, a gente vai ler na segunda-feira, na aula. Ah, tá. Olha, tia, Tá? que já tá chovendo bastante. Se eu me desconectar, viu? É por causa da chuva. Tá. Tia Mary, João Vitor, você entendeu, João Vitor? Oi, perfeitamente alto e claro. É o quê, João Vitor? Entendi perfeitamente alto e claro. Obrigada. Davison, você queria falar? sim. E tia, amanhã e depois de amanhã vai ter aula online? Vocês vão ver na agenda. A tia vai botar na agenda. Gente, paro de querer ver. Vocês não são a Globo. A Globo é que já passa a programação do Natal, já está passando. Não, nós somos assim, né? Não vamos acabar o ano logo. Marcelino, Se amanhã não tiver. amanhã não, amanhã é aula gravada. Na sexta-feira vai ter por causa do Turi, tá? Tá bom. Marcelino, mas vai na agenda. Vocês sabem disso que a tia bota na agenda. Ou no grupo ela bota para avisar vocês. Marcelino. Maíla. Tia, eu entendi perfeitamente. Foi Marcelino que falou, foi Maíla. Maíla. Ah, Marcelino não quis falar. Nathalie, você entendeu, Nathalie? Sim, tia, entendi. Obrigada. Pedro Lucas. Sim. Pedro Lucas. Entendi, sim. Tá, Sara. Entendeu, Sara?
Entendi, sim. Sofia, entendeu, Sofia? Sofia está aí hoje? Sofia Tati. Pronto. Então estamos entendidos da aula de produção textual, tá? O que nós iremos fazer agora, tá, crianças?